podcast de Gineco Pra Gineco. e hoje com a presença de Rodrigo Mirizola. Isso Não, mesmo. médico ginecologista e com uma importante função e que a gente vai querer entender aqui. E por isso nós trouxemos você, o Que Rodrigo. legal, muito bom estar aqui com vocês. Um especialista, ginecologista, especialista em reprodução humana que entrou na indústria. Exatamente. Isso é muito interessante, né? A gente sempre acha que a indústria ela corre muito paralelo, longe do médico, mas ela corre muito junto ao médico. E existe um grande mercado para os médicos na própria E indústria. que é muito desconhecido, E né? a gente quer ouvir. Então, eu queria Como que você se chegou apresentasse. nisso? Que bom, não, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi até um pouco inesperado a vinda e conseguir atrelar essa participação no podcast de vocês. Então, tanto o Zé quanto o Paulo, muito obrigado pelo convite. Muito bom. E espero realmente contribuir do que é dentro da carreira médica, né, essa oportunidade de desenvolvimento, de crescimento dentro do mundo corporativo, dentro da indústria farmacêutica, Sem dentro de uma dúvida. multinacional, e que realmente tem um campo infinito para a gente explorar como médico e o quanto isso é importante, essa ação do médico dentro da indústria, como um papel fundamental na correta prescrição, utilização dos produtos que a gente trabalha para que possa beneficiar cada vez mais os pacientes na ponta. Então, esse elo que realmente, como o Zé trouxe, ele é muito, muito próximo, né? Do médico dentro da indústria com o médico que está prescrevendo o produto na ponta. Rodrigo, você como um especialista, um ginecologista, obstetra, né, e muito ligado à reprodução humana lá em São Paulo, você atua dentro da Bayer Perfeito. como gerente médico e na área de saúde feminina. Então, a gente queria entender como é que foi essa sua trajetória, né? Porque você começou a atender no seu consultório, acredito que você ainda o faz, atendimento raiz, né? Porque, como a gente fazia, como eu fazia antigamente, né? Atendimento consultório, mas você Se ingressou. caminhou e ingressou. A gente quer entender como é que foi isso. Foi Como um que convite? surgiu essa oportunidade? Foi um desejo? Foi um sonho? Pois é, o meu caso assim foi um processo muito inesperado também e curioso, porque eu não contava com isso. Eu não me apliquei a nenhuma vaga, ou seja, eu nem cogitava essa possibilidade. Eu não entrei na Bayer direto, então eu trabalhava numa outra indústria, porque eu fiquei por uns 5 anos. E eu me lembro exatamente no dia em que eu voltava justamente do consultório, em que eu tinha acabado de atender minhas pacientes, estava indo pegar meu carro na rua de baixo, e eu estava ouvindo uma música que eu adorava, assim, numa banda, tal, do Foo Fighters, que eu me lembrava exatamente qual que era a música, porque eu falei, pô, música bacana, e tocou o telefone. Eu com fone de ouvido, aí eu falei, não vou atender, desliguei, porque eu falei, vamos esperar acabar a música, e insistiram, tocaram 2, 3 vezes, e quando eu atendi era uma headhunter, me oferecendo uma oportunidade, se eu teria interesse em trabalhar na indústria farmacêutica. Eu até comentei com ela, falei, olha, você deve estar ligando para a pessoa errada, porque eu não... Você já estava fazendo reprodução? Eu fazia reprodução, atendia o consultório, estava na clínica e tal, e nunca tinha me aplicado. Falei, quem tá me ligando? Não... Erraram a pessoa. Erraram, deve ser outro Rodrigo e tal. E ela falou, não, é você mesmo, porque eu comentei que não havia me aplicado a vaga nenhuma. Ela falou, não, mas a gente recebeu uma indicação de um outro colega que está dentro da indústria. Enfim, por um networking ali, eu acabei sendo indicado para aquela vaga. E de cara assim, eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo isso, né? Trabalhar na indústria, nunca cogitei. Não é o meu papel, adoro atender paciente e tal. E só que aí você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? De falar, de conhecer, de saber qual que é a proposta, porque eles não te abrem muito, né? Então, eu não falo o que é, para trabalhar onde, com quem, quando você vai ganhar e tal, você tomar uma decisão rápida. Então, eles te deixam meio curioso ali, falam, não, é uma vaga numa indústria, numa multifarmacêutica, que tem a ver com a tua especialidade, mas qual que é? Não podemos falar, tá? Para você ir lá conhecer. E aí eu passei numa primeira entrevista, tal, achei aquilo muito interessante, a proposta, quando eles começam a trazer mais ou menos o que seria, né, o escopo da vaga, o que se espera, né, dessa posição e tal. E aí, enfim, eu fui evoluindo no processo seletivo, como em qualquer empresa, né? Então, primeiro nessa recrutadora de talentos ali de funcionários, até passar no processo seletivo interno da empresa, com os responsáveis, com o RH, com o meu futuro chefe, etc. Até que eu decidi que
Valia a aceitar pena. a proposta que eles Placou, deu match. trouxeram. Deu match, é. E o que me seduziu muito na época, primeiro, que era para trabalhar com reprodução humana mesmo, e outra que era para fazer o lançamento de um novo medicamento. Na área de saúde Na feminina. área de reprodução humana, que era um Reprodução, novo né? indutor da ovulação, com uma proposta moderna, uma proposta diferente e tal. Então eu falei, putz, vai ser legal, né? Lançar um produto novo. E aí eu realmente me seduzi com Na aquilo. minha área. Na minha área, onde eu conhecia não só tinha experiência com a área terapêutica, com como tratar as pacientes, tudo, mas que eu conhecia, era praticamente amigo de todo mundo da reprodução humana, né? Aham. Então eu teria um fluxo muito fácil ali, um convívio muito fácil com colegas, Sim. né? Com líderes de opinião, etc. E foi o que aconteceu. E me estendendo um pouco na resposta O aqui, mas produto fica- você pode falar? Qual era o produto? Era uma gonadotrofina Aham. nova, chamada deltafolitropina, que é uma gonadotrofina nova que era para estimulação da ovulação. Legal. E eu falei, vou lançar esse produto, fazer um trabalho, uns 2 aninhos, e para mim tá ótimo, né? Ficou. Resolveu já a minha experiência, a minha curiosidade tá sanada, né? E aí eu fiquei por lá por 5 anos. Caraca. Então foram 5 anos até que eu tive um período de transição de pausa e eu, agora, como a gente comentou, na abertura eu entrei na Bayer para continuar trabalhando com saúde feminina. Você E- gostou, né? eu Você gostei. E não Quando te eu- atrapalhou em nada a tua vida privada, a vida de consultório, ou foi te consumindo? Você se dedica hoje mais à porcentagem. empresa, ou isso é sim. fácil de administrar? Não é muito fácil, tem que saber bem administrar, né? Então a dedicação na indústria, por mais ou se você tiver um outro tipo de acordo, mas entrando num CLT normal, ali é uma dedicação integral, vamos dizer assim, Sim. 40 horas semanais. Então tem que se virar, do tipo atender paciente no comecinho da manhã bem cedinho, ou atender no final da tarde à noite, atender de fim Você de se semana. torna mais seletivo também. Ah, com certeza. Por exemplo, pré-natal é uma coisa que é muito difícil Fazer. de manter, porque de repente você tô aqui no Rio de Janeiro agora por conta da Bayer, justamente para atender algumas demandas, atender clientes, etc. E não poderia ter um trabalho de parto Sim. agora, um parto para fazer, entendeu? Nesse momento, né? Então você teve que ajustar a sua vida em função né? Exatamente, tem disso. que ajustar bem. Mas eu eu, acho que eu o olho para equilíbrio é você, tudo, sabe? assim, nós nos conhecemos agora, né? Não tem 20 É. minutos, né? E eu vejo você brilha Quando você fala da Você está indústria. muito empolgado. Eu queria entender isso. Sabe por quê? Porque a nossa audiência, ela é basicamente de jovens ginecologistas. E isso é um mundo novo, Super. né? Como a gente que queria funciona entender aí. isso, Você já mostrou como é que foi a importância do network, né? Talvez o colega lá que Você falou nem de imagina, você foi o Pois cara que exatamente. plantou a semente e surgiu a oportunidade e você não deixou passar, né? Ela Exatamente. bateu, você estava vendo Full Fighter, não, Do insistiu, atendeu e pintou essa oportunidade. E que assim, na minha visão, eu pouco conheço, mas é muito sedutora, né? Nós estamos falando de uma empresa grande. Exatamente. Né? A gente está falando. Você não está lidando com medicações diferentes da tua área de atuação, são medicamentos que. Não, Tá e é muito, algo né, que é muito na sua certo, né? vivência. O consultório, bem ou mal, às vezes no começo, você não tem uma coisa certa no final do mês, né? Você ainda tá caminhando e tudo. E isso é uma coisa muito certa que você teve, né? Fala um pouco da sua. Traz essa Segurança. essa noção de estabilidade e de segurança que realmente no consultório privado a gente não tem, né? A época, por exemplo, quando eu entrei na primeira indústria, foi em 2007, estou falando besteira? Não, um pouco depois, né? Provavelmente 2015, vai, por ali, 16, ali. Eu dava plantão, justamente por conta disso, né? Porque Ainda é muito o consultório, sei lá, a clínica podia oscilar um pouco, mas eu tinha aqueles plantões, aquele vínculo que garantia tal. Lógico. Né? Óbvio. E a indústria te oferece além de você ter uma estabilidade, uma segurança. plano de carreira, você tem um salário, que você sabe que todo mês você vai receber aquele dinheiro, Sim. que você vai ter benefícios, que você pode usufruir daqueles benefícios, né? E cada indústria tem um pacote de benefícios, né, que são bastante atrativos, como o plano de saúde, né, que aí depende, claro, cada indústria tem o seu pacote, mas normalmente o plano de saúde que atenda a sua família,
algum benefício voltado para um carro, que ou você usa um carro de frota, ou você consegue uma facilidade para comprar um carro, uma previdência privada. Então, tem várias coisas que, além do aquele salário, que você consegue agregar e aquilo realmente se torna um trabalho atrativo mesmo, uma né? segurança, e você sai de plantão, que é um estresse, Vamos né? entender. Hoje não tem nenhum lugar que forme um médico para a indústria. Exatamente, não né? tem. Isso não existe. Então é muito... A própria indústria, ela treina o indivíduo. Exato. Né? Ela seleciona, vê as competências daquele indivíduo e aposta nele. Eu queria entender o que agregou na tua vida. Isso foi bem curioso, porque quando eu comecei até você decidir e começar, tem um gap ali, né? Porque não pode começar no dia tal, tem que ser no começo do primeiro dia do mês seguinte e tal. Então você fica naquela, já aceitei, já assinei, mas não comecei, né? E aí você começa a comentar com as pessoas, seus colegas médicos, tal, vou trabalhar na indústria. Primeiro eu percebi alguns da minha geração, né? Já falando olhando meio torto, assim, do tipo, nossa, vou trabalhar na indústria, que coisa esquisita. E aí me perguntava, o que você vai fazer? Aí eu falava, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Eu não fazia a menor ideia. No primeiro dia que eu sentei à mesa no escritório, que eu abri um computador, eu não fazia a menor ideia do que me esperava ali. Só que isso que é o legal, porque cada dia um negócio é diferente. Olha o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Tem coisa mais bacana, né, do que ter essa oportunidade. Que abre, né? Abre um leque infinito, né? Outra coisa muito legal é de convívio com outras pessoas, porque a gente, como médico, a gente se fecha naquela bolha. E a gente só fala de médico, a gente só sai com médico, a gente só conversa de assunto médico. E hoje, na nossa equipe de saúde feminina, eu convivo constantemente, diariamente, com o pessoal de criação, de marketing digital, pessoal de vendas, né? Meninas jovens de 20 e poucos anos com outra cabeça, com outras formações, o pessoal de vendas, por exemplo, que está aqui me acompanhando também. Então é muito interessante você sair dessa bolha médica, sabe? E mesmo assim, mesmo como gerente médico de uma área, né, que até o Zé trouxe, que é na minha área, é muito comum, uma vez que você esteja na indústria e seja médico, você abrir o teu leque para qualquer área terapêutica. Então, não obrigatoriamente o gerente médico de saúde feminina da Bayer tem que ser um ginecologista. Sim. Né? Por exemplo, tem se abrido, inclusive, vagas de área médica na indústria para não médicos. Então, profissionais de saúde, né, com formação em saúde, como farmacêutico, biólogo, biomédico, por exemplo, que podem trabalhar na área médica e, eventualmente, pode assumir realmente um cargo de gerente médico de uma área terapêutica específica. Né? Provavelmente nessas entrevistas que você teve, foi identificado potenciais, né, em você para poder... porque eu acredito que um gerente médico de uma área de saúde feminina da Bayer, ele seja o elo, né, entre venda, marketing, né, e médico. É exatamente então, isso. Então você é o elo para tanto a equipe entender o que se está falando de medicina, como o médico entender o que vocês querem. Exatamente isso. Enquanto indústria. É exatamente isso. Eu demorei um pouco para entender que era exatamente isso, porque se alguém fosse me perguntar o que você vai fazer, eu responderia exatamente isso hoje, porque eu sei. Eu vou fazer o elo do que se faz dentro da indústria, do que se pensa em termos de produto, de mercado, de posicionamento, de pesquisa, desenvolvimento, geração de dados, estudo clínico, que isso interessa o quê? Ao médico. Quem faz essa interface, tanto interna, tudo isso, para com o médico e vice-versa, trazer as necessidades do médico, o que o médico precisa, quais são as necessidades não atendidas dentro daquela área terapêutica, o que a gente pode pensar em desenvolver de soluções, o que falta para aquele médico em termos de informações técnico-científicas para que ele possa entender melhor daquela área terapêutica, daquele produto, ele possa utilizar melhor aquele medicamento. É exatamente essa ponte que é feita pela área médica dentro da indústria farmacêutica. E aí você foi aprendendo isso tudo organicamente? No ele dia a dia. Ele já tinha alguma coisa para ter essa facilidade. É natural. E foi tranquilo esse processo? Não foi nada que você se puniu? Não. O processo em si é tranquilo. O que é mais complicado para quem não tem essa, como até o Zé trouxe, a formação, o preparo para isso, talvez seja você se adaptar ao mundo corporativo.
Porque é muito processo. É muito... Reunião. Um monte de reunião. Você tem uma série de regras, você tem uma série de programas e sistemas específicos para cada coisa que você tem que fazer para provar um material, para mandar um... Eu não posso... a gente está conversando aqui... estou interessado num estudo que saiu. Eu não posso baixar um estudo e te mandar. Então, tem tudo um processo interno que tem que seguir para que essa comunicação seja feita de forma adequada, tem direitos autorais dos estudos. Então, tem um monte de coisa que a gente leva um tempo para saber. Você não sabia nada disso. Absolutamente nada. E foi aprendendo naturalmente à medida que foram jogando isso para você. Exato. E vamos entrar um pouco nessa área feminina, né? Eu acredito que seja uma responsabilidade enorme, né? E ouvindo você falar, são várias competências aí que eu desconheço. Quer dizer, você conhece de digital, sistemas, comunicação, equipe, tudo que um médico não sabe fazer. Bem por aí. Né? A gente dá plantão, você deu plantão em hospitais públicos. Não, hoje caos, a gente né? só quer o médico, ele é só médico, paga alguém para fazer qualquer coisa para ele, seja na rede social, marketing, quer seja para fazer uma contabilidade, qualquer coisa. Qualquer coisa a gente paga. Você Vamos acaba falar, tendo que saber tudo. Assim, para explorar um pouco você, o que você tem de novo aí que está saindo do forno, que é um projeto, porque a indústria se prepara 2 anos antes para lançar alguma coisa. Acredito que tudo que ela vai lançar esse ano já foi pensado. Exatamente. Há muito tempo. Então deve ter alguma coisa nova, né? A gente está falando de saúde feminina, Bayer, a gente pensa em Mirena, Kailina, a gente também pensa em medicina hormonal, né? Terapias de reposição. Eu queria saber se algo novo, qual é o teu projeto mais que você está, né? Você está vindo ao Rio provavelmente para falar com clientes, exato. Enfim, queria entender. Dentro desse portfólio de saúde feminina, a Bayer é uma das empresas mais identificadas, que tem mais em seu DNA a saúde da mulher, né? Só que o mercado ele vai se direcionando, né, para um determinado rumo, a partir do momento também que produtos que antes eram blockbusters acabam perdendo suas patentes e deixam de ser interessantes e rentáveis para a indústria, para que a gente continue fazendo atividades, né, de educação médica, de promoção, de vendas. Então a gente acaba tirando esses produtos, né, de foco. E atualmente esse portfólio está restrito justamente aos DIUs hormonais, que são dos métodos contraceptivos mais eficazes e que atrelam a eles uma série de efeitos secundários que podem ser muito interessantes dependendo do perfil de cada pessoa, né? Porque cada método contraceptivo, além do seu efeito contraceptivo e da sua eficácia, ele tem alguns benefícios, algumas nuances ali que podem ser interessantes para algumas pessoas e para outras nem tanto. Então, a gente busca muito essa questão de trabalhar esses diferenciais de que, além de uma contracepção altamente eficaz, né, que a gente considera uma eficácia superior até do que umas cirurgias de esterilização, tanto masculina quanto feminina, laqueadura e vasectomia, né? Com uma eficácia superior a esses métodos, tem vários outros pontos, aspectos secundários, que a gente destaca isso para mostrar que pode ser um método de primeira escolha para a grande maioria das pessoas, né? Então, eu vou tentar entender o que você falou, né? Com a minha capacidade jurássica. Nós estamos falando de proteção endometrial, por exemplo. Exatamente. Uma coisa que pode ser utilizada além da contracepção. Perfeito. Mas eu utilizar um progestágeno dentro do né? útero e poder fazer, então, minha TRH com proteção. Perfeito. Esse é um dos diferenciais mais importantes. E é justamente o principal foco para um produto de 25 anos, né? Que parece assim, o que nós temos mais para dizer sobre um produto que é consagrado, consolidado no mercado há 25 anos. Sim. A gente enxergou que justamente é explorar essa indicação que o Zé acabou de trazer, que é justamente a proteção endometrial naquelas pessoas que vão fazer terapia de reposição hormonal no climatério, na menopausa, e tendo útero,
né, precisam de um progestagênio para antagonizar o efeito estrogênico, né, promover um efeito antiproliferativo, uma proteção endometrial, evitando hiperplasia e câncer. Basicamente é isso. Sim. E mais uma vez, o arsenal terapêutico com essa finalidade, ele é enorme. Né? Então, pode-se usar progestagênio oral, pode-se usar progestagênio transdérmico na forma de um adesivo, pode usar até via vaginal e tem a via intrauterina. E a nossa mensagem é justamente essa. Se o efeito, o benefício que se busca de se utilizar um progestagênio nessa combinação da reposição hormonal é a proteção do útero, do endométrio, nada melhor do que você ter um método que faça a liberação do hormônio exatamente ali. Com mínima absorção sistêmica, com baixo nível de efeito colateral, com bom controle de sangramento, com comodidade, além da eficácia, além do tempo, da tolerabilidade, que é muito boa. Então, tem uma série de benefícios realmente secundários também. Então, eu posso entender que a própria indústria hoje ela vai chegar ao médico com uma proposta muito além da contracepção. Não, é porque hoje a gente vê muito contracepção. Sim, sim. Isso. Todos os estudos e todos esses eventos de educação médica continuada estão muito ligados à inserção, à colocação, Agora à desmistificação. Né? Eu vivi uma época do Multishield, que era o DIU que tinha caveirinha, americano. Né? Eu vivi uma época onde se falava que o DIU não era legal. Pô, as pacientes tinham horror. Olha, precisou de 25 anos para você mudar toda uma geração. Hoje você fala isso com maior tranquilidade. Agora, você falar isso numa contracepção para uma jovem é uma coisa. Você falar para uma mulher 40 mais... É outro perfil, é outra linguagem. Ela tem que entender, poxa, se eu tá me falando de DIU, se eu pegar uma mulher de 40, ela já viveu coisas lá atrás que ela vai falar assim, poxa, mas isso é para contracepção, eu vou precisar botar esse DIU. Então, tem todo ele como médico dentro da indústria tem que entender como é que vai ser lançado essa proposta. Exatamente. Né? De que forma que a gente consegue, dentro dessa indicação, quebrar essas barreiras, porque vai ter sempre uma certa barreira e uma objeção. Então, um dos nossos papéis também é reconhecer, e nessa interface com médicos, não só via área médica, mas via qualquer profissional da indústria que tem essa interface com o médico, a gente traz muito isso, as objeções. Porque, por exemplo, alguém de vendas vai chegar lá e falar, estou aqui para vender esse produto para você e tal. Ah, não, mas esse produto eu não prescrevo nessa paciente X porque ela vai ter, eu acho, na minha visão, vai ter esse tipo de problema. Então, a gente traz isso para dentro de casa, a gente avalia essa objeção, se essa objeção faz sentido, se não faz, o que temos em literatura médica que a gente possa ajudar a contornar essa objeção, o que a prática clínica pode ajudar a contornar a objeção, o que outros colegas influenciadores, experientes, podem dizer para essa pessoa para que ela consiga contornar essa objeção. E é para que a gente consiga ter a mensagem mais assertiva possível para aquela indicação. E o que o Zé trouxe, eu acho que é uma coisa bem interessante, e a gente tem discutido isso. Como é que você vai indicar um DIU que tem todo esse estigma, que por mais que já tenha caído por terra, em grande parte ainda existe, e que classicamente é um contraceptivo, que o médico vai indicar para uma paciente de 50 e poucos anos que acabou de entrar na menopausa, que nunca usou isso na vida. Ela vai falar justamente isso. Eu nunca usei isso na vida, eu nunca precisei. Você vai me colocar um DIU agora, nessa 50, altura. Pra quê? Não então, tem um aspecto econômico também, né? Porque se a gente... Eu não sei se você tem esses números, ou se existe esses números, né? Mas quando você faz a manipulação hormonal, né? Ou a modulação, no sentido do médico entendendo que ele tem que repor estrogênio e progesterona. O custo disso, né? Porque você usa um dispositivo e mais os hormônios. Exato. E você tem os transdérmicos, que já tem tudo, você tem os orais, que já estão... combinados. Já estão um pouco deixados de lado, né? Praticamente ninguém mais faz. Como é que você vê isso? Faz ainda? Faz. A Bayer ainda tem alguma linha de...
portfólio de oral? A Bayer tem um produto que é uma combinação do estradiol com a drospirenona. Drospirenona. E com essa combinação você tem tanto o componente estrogênico quanto progestagênico para reposição. Mas justamente nesse cenário, a gente pensa na questão da proteção endometrial intrauterina, que seria a ação principal desse tipo de hormônio, e justamente a via estrogênica transdérmica como uma via, vamos dizer assim, mais segura para alguns determinados perfis de paciente, né? Então, mas a via oral ela tem a sua comodidade. É mais fácil você, vamos dizer assim, de cara, rapidamente convencer alguém a tomar um comprimido. Principalmente a mulher que já está tomando os dois. Toma vitamina, ela toma um remédio para pressão, mais ela toma, é mais fácil. Às vezes pode não se enxergar a longo prazo o quanto que isso pode custar, né? Porque a gente pensa Porque hoje a gente está pensando não mais em 5 anos, né? A gente está pensando, embora não esteja em bula, os estudos têm mostrado que a eficácia, usando Mirena, né? Pode até tem mais hormônio do que o Cailina. Cailina é contracepção. Exato. Mirena seria uma contracepção com controle de ciclo, com amenorreia, né? Então, usando esse raciocínio para eu usar como um medicamento hormonal, né, de proteção, eu posso pensar em 8 anos, praticamente. Então, uma mulher que começa os sintomas climatéricos aos 40, 42, eu teria 8 anos aproximado. Eu estou enganado no que eu estou falando? Eu queria saber, você é o chefão do Virela. A questão da... É que acho que ainda não foi aqui, né? Ainda não. Já existe aprovação do uso do DIU de dose maior de 52 miligramas para finalidade exclusivamente contraceptiva estendida para 8 anos. Entendi. Mas a gente ainda não tem essa liberação aqui. Mas é claro que, por tabela, alguns médicos acabam já se valendo disso. Mas nós, como indústria, a gente fica muito preso à questão da bula. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente não pode jamais promover qualquer indicação de produto, tanto indicação, quanto posologia, quanto duração, alguma coisa, que não esteja dentro da bula. Então, a gente está defendendo... A bula é a nossa defesa. É a nossa defesa total. É a nossa Constituição. Então, a gente defende... E isso vale não só para a finalidade de contracepção, os 5 anos, mas também vale para as outras 2 indicações, que são, além da proteção endometrial na reposição hormonal, o tratamento do que a gente chama de sangramento uterino anormal, que são aquelas mulheres que sangram mais do que deveriam e têm repercussão em sua qualidade de vida. Então, por enquanto, a gente continua com 5 anos para tudo. A opinião agora como Rodrigo, ginecologista lá do Raiz, do plantão. Você consegue controle de sangramento uterino normal efetivo? Né? Eu vejo muitos residentes no hospital proporem, né? Porque existe hoje, você tem diretriz, você tem lá a opção. Claro. Na minha experiência, a mulher que sangra muito, porque quando a gente está falando de sangramento uterino normal, você está botando tudo num saco só. Todos os sangramentos. Né? A gente pensando nos sangramentos funcionais aqui, esquecendo um pouco os estruturais. Eu te confesso que nunca foi a minha primeira opção. O DIU como controle, ou como parada de sangramento. Né? Eu prefiro os injetáveis, mas eu sou da geração antiga. Queria saber como é que você vê isso. Isso é uma tendência? Hoje os ginecologistas estão fazendo muito uso para o sangramento uterino normal, essa proposta do DIU? É uma das nossas frentes também de trabalho de posicionamento do produto. Né? Então, dos que a gente mais fala, além, né? Explora bem as 3 indicações, mas é uma das frentes que a gente tem trabalhado há bastante tempo. E eu acho que, pensando em sangramento uterino anormal, realmente o cenário é todo muito complexo, o diagnóstico é muito difícil de ser feito. Né? Ele é um diagnóstico, muitas vezes, não é nada objetivo, ele é subjetivo. Então, como é que você vai medir os 80 ml de fluxo? Você não consegue. Então, você tem que fazer algumas perguntas de cunho
de qualidade de vida, de impacto da menstruação na rotina da vida daquela pessoa, para ver se aquilo realmente é um problema ou não. Porque às vezes pode ser ter pessoas que talvez sangrem mais do que os 80 ml e está tudo bem, e ter pessoas que sangrem menos e aquilo é um transtorno, porque tem que escolher uma roupa porque não vai sair de branco, porque vai vazar, ou vai manchar o lençol de madrugada porque extravasou, o absorvente não deu conta, ou porque sangra muitos dias, né? Porque o sangramento pode ser prolongado, não só intenso, mas prolongado, e aquilo repercute na sua vida sexual, por exemplo, ela não consegue ir na academia naquele período, então tem uma série de reflexos, né? Mas mesmo em se estabelecendo um diagnóstico e propondo-se um tratamento, os tratamentos eles também têm taxas de eficácia bastante variáveis. E as pastilhas acabam rodando muito até conseguir acertar. Né? Então toma uma pílula, aí volta 3 meses depois, aí toma um antifibrinolítico, já vai tomando um suporte de ferro. Aí faz uma anemia, aí volta. Essa pílula então não deu, vamos trocar de pílula, vai para uma injeção e tal. Os dados para o DIU hormonal, eles são bastante robustos em relação ao seu poder de redução rápida desse volume menstrual. Então a gente considera que há uma redução de até 97%. Estudo Tanco, isso? Os estudos. O Tanco é um estudo que avaliou contracepção. Contracepção. Ele é avaliou o que médicos e pacientes pensam a respeito de métodos contraceptivos e o que eles levam em consideração na escolha do método. É bem interessante mesmo. Esse estudo é bem bacana. Mas pensando no DIU hormonal, ele realmente reduz. Então a gente consegue... tem até dados comparativos versus a histerectomia, por exemplo, que seria o tratamento definitivo. É claro que a histerectomia é a redução total e completa, porque não tem mais da onde tirar, onde sair sangue. Mas que você consegue até chegar muito próximo disso, devolvendo uma qualidade de vida, evitando-se a necessidade de um procedimento cirúrgico. Então, a taxa de eficácia é muito alta, por mais que, concordo, que a sua utilização ainda seja muito abaixo do que poderia ser. Sim. Eu tive num evento, até da Baia. Eu acho que o Luciano me convidou, ou foi o Chico. Chico também é outro parceiro da Baia. Esse evento tinha um hematologista, ou um vascular. Acho que foi lá no Meridian, seria isso? E onde ele falou muito sobre essa questão do sangramento uterino anormal, as repercussões, né? E seria muito interessante. Então, a indústria já pensando num outro grupo de pacientes de patologia, né? Mas vamos explorar mais. Quero saber mais de você. Você é um cara muito preparado. Como é que você lida muito com os estudos? Você está sempre muito antenado. A tua área hoje é DIU. É DIU. Está sempre focado com DIU. Independente das suas Tem reuniões... outros médicos, gerentes médicos, ou é só você? Você tem um time também de Time outros de médicos? Em saúde feminina, eu tenho uma colega que trabalha junto comigo. Médica. Que ela não é médica. Então, essa que é uma questão, uma tendência que tem se demonstrado em algumas indústrias, e a Bayer é uma delas, que, vamos dizer assim, a porta de entrada mais fácil para você começar na indústria farmacêutica é entrar com o cargo do que chama de MSL, ou MSL, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Medical Science Liaison. Essa pessoa é um membro da área médica, que vai fazer interações, vai fazer interface com o médico prescritor, ou às vezes líder de opinião, dependendo do que a gente queira segmentar ali dentro daquela área terapêutica, e levar ciência para esse cara. Então, basicamente é isso. O MSL é o rei da ciência, aquele que vai estar com todos os estudos, vai sair um trabalho, vai ser um congresso, vai ser alguma coisa. Pode ser um biólogo. Exatamente. Enfim, ele tem uma aptidão. Tem uma aptidão científica. Exatamente. Perfeito. Então, tem um time de MSLs. Isso depende. A saúde feminina não tem, porque a gente tem produtos maduros de 25 anos. Eu não preciso de um MSL para ir para o médico levar, porque não tem uma grande publicação que vai mudar toda a história. Toda a história. A não ser que aconteça. Se acontecer, aí nós vamos ter que... WHI, né? Exatamente, que muda tudo, um cenário e tal. A gente pode ser que precise. Então, essa é a porta de entrada. E muitas vezes isso pode ser para médico também, não precisa ser para outras áreas da saúde, como a gente comentou.
E dentro da Bayer, a empresa dá a oportunidade para que esses MSLs não médicos possam concorrer a cargos de gerente médicos dentro daquela área terapêutica. Então, essa minha colega, ela não é médica. E ela é Ela escudeira, ela é está farmacêutica. sempre antenada com os estudos. É. Você sabe que eu sou tão velho? Você é muito mais novo que eu. Eu Será, falei hein? da BHI, né? Eu usei muito Premarin. É, Eu acho que você nunca usou Premarin. usei na residência, Chegou pouquíssimo. na residência? Eu usei muito Premarin. Pronto-socorro, mulher sangrando. Nossa, era a droga do. Era a droga do residente. É. Estrogênio conjugado. Ah, De égua. Estrogênio equino conjugado. E Que é o estrogênio eu tinha WHI, né? um livrinho que tinha lá a receita de como usar Premarin 0,625, tantos comprimidos, depois usa progesterona, tinha um injetável. Quer dizer, a gente era treinado com Premarin, né? É, E hoje eu falo que tá eu- para Eu ouvi falar que ia ter um relançamento. Eu não tenho O certeza americano sobre. ainda usa. É, alguma coisa. e se quem os especialistas, quem fala de menopausa, considera uma boa fonte, uma boa opção estrogênica, né? Dentro do arsenal ali que a gente tem de opção. Eu me considero, sou uma vítima do WHI. Porque eu estava na residência, eu recém-acabado, não lembro exatamente, quando saiu o estudo e o mercado da menopausa despencou absurdamente. E eu me formei apavorado em prescrever hormônio. Então eu sou apavorado em prescrever hormônio. Então, como todo mundo da minha geração, né? E aí o que se foi vendo desse tempo para cá é que já há algum tempo, né, que algumas subanálises do próprio estudo mostraram diversos benefícios, né, que puderam ser demonstrados durante a reposição hormonal, porque o medo do estudo foi aumento de risco de câncer de mama e de evento cardiovascular. Aham. As mulheres começaram a morrer, pararam o estudo no meio, o negócio despencou. Só que assim, o estudo tem uma série de viés de seleção em termos de idade, a idade era muito ampla, tinha mulheres de idade extremamente avançada, fora do que a gente chama de janela de oportunidade para prescrição de hormônio em TH, né, que seria uma idade jovem, até no máximo 60 anos, e com no máximo 10 anos de menopausa, também não pode passar muito do tempo, pós-menopausada já há 15 anos, já não tem tanto benefício, já começa a ter um pouco mais de risco. Então começou a se avaliar uma série de outras coisas e aí outros dados mais positivos passaram a ser publicados e o mercado está tendendo a voltar. E por isso que a gente está falando sobre isso, entendeu? Exato. Porque o mercado tende a voltar e talvez na geração da Paula ela se sinta muito mais tranquila em não prescrever peguei- um hormônio do que na minha geração, né? E foi muito especulativo também uma época, né? Porque veio a indústria do fitoterápico. Eles surfaram que só essa Surfaram onda. muito, né? Que já que não vai poder tomar hormônio mesmo, vamos inventar outra Tudo coisa. bem, Começou com a soja, o fitoestrogênio, quer dizer, a gente ficou sem muita opção. Um né? monte de opção off-label, né? Antidepressivos. Exatamente. Lembro que a gente prescrevia sinarizina, né? Medicamentos assim, né? Tentando tratar os sintomas vasomotores, era tudo muito ruim, né? Era um medo, né? E hoje você tem uma segurança. Tudo se desenvolveu, né? A imagem desenvolveu. Eu acho que a grande, não só a revisão do estudo, mas você hoje ter exames de imagem de boa qualidade onde pra você diagnosticar se precocemente. tranquiliza em relação ao câncer de mama, né? De poder fazer, Um dizer para o seu acompanhamento. paciente, olha, você está apto a fazer uma terapia de reposição, Exatamente. você está com A partir do momento checklist, que você faça todos os exames de maneira adequada. Exato, É isso mesmo. rotina, Porque rastreamento. tudo. sempre vai ter aquela coisa, né? Eu comecei a tomar hormônio e apareceu, né? A minha A doença. culpa é do... Então, você hoje tem muita segurança. Eu, pelo menos no consultório, você tem que perder um pouco de tempo, né? Explicar. Para que aquilo ficar esse medo ele sedimenta, né? É difícil Muito. você tirar, né? muito, né? E eu queria saber, assim, muito sobre a parte da era digital em si, sabe? Do mundo digital que a gente está vivendo de inteligência artificial, tudo isso. Como que isso está se aplicando dentro do laboratório, né? Da indústria, você indústria usa como um todo. muito. Como que vocês usam isso? Vocês acham que isso está sendo pro bom, se está sendo pro ruim?
Como que tá sendo isso? Será que vão substituir você por um IA? É isso, me colocar aqui um holograma falando por ele. Com certeza ele ia falar muito melhor do que eu. Você podia até escolher um outro timbre de voz. Outro timbre. Podia pôr o timbre do William Bonner, por exemplo. Eles estão vindo com tudo, né? Isso é... Não, mas realmente usa alguma coisa? Vocês usam? Usa, inclusive a própria empresa tem uma inteligência artificial validada interna para que a gente utilize. Porque o medo de qualquer empresa... quando você utiliza uma plataforma como essa, porque tudo que você diz ali, aquilo vai se retroalimentando. Então, ele vai buscando informação em tudo que é dito, tudo que é falado, em tudo que está em qualquer lugar. Então, eu não posso chegar no chat GPT, por exemplo, e colocar dados internos da Bayer, do tipo assim, monta uma apresentação para mim, porque eu quero mostrar que aqui a gente está com tantos % disso, que nós vamos... Porque isso aí de algo vai parar em algum lugar, isso, e não sei aonde, entendeu? Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, né? Que a gente não pode realmente utilizar qualquer plataforma para que a gente não tenha vazamento de dados e acredito que as maiores empresas têm esse tipo de cuidado para que os dados não sejam vazados dentro de uma plataforma como essa. Mas que vai acabar substituindo uma série de coisas, por exemplo, vamos pensar... Processos, né? Vai ser mais rápido, mais efetivo. Assim, você elaborar uma apresentação que você consiga colocar alguns dados ali, aquilo te dá um negócio pronto. Prontíssimo. Ou que você possa... Muito comum, você pega um trabalho científico, né? Tem várias inteligências artificiais que fazem isso. Ou vários trabalhos científicos. Você fala, será que o DIU hormonal reduz quantos % de sangramento? Aí você vai lá você pode fazer uma pesquisa... E você joga lá 20 artigos que falam sobre isso. Aí você faz perguntas para a inteligência artificial. Quantos % de sangramento teve com esse... Baseado nesses artigos. Aí ele te fala, um por um te dá referência. E aí você faz uma série, ele já vai perguntando, ele vai dentro daquilo que você subiu dentro da plataforma, ele faz uma série de pesquisas ali. Ou faz um resumo de um artigo, né? Putz, eu preciso preparar, saiu um estudo aqui, amanhã eu tenho uma visita com esse médico, eu quero levar esse estudo para ele. Você põe o estudo lá dentro e fala, você faça um resumo desse estudo. Aí você cria o prompt que te interesse, né? Quanto melhor for o seu prompt, melhor vai ser a resposta que a inteligência artificial vai te trazer. E aquilo te dá um resumo do artigo, sem você ter que ler, escrever, preparar e tal. Ele te dá o resumo. Então, é inevitável, né? Acho que a utilização, por exemplo, para um processo de... Por exemplo, vamos aprovar esse material para ver se o que está sendo dito aqui está referenciado nesses artigos mesmo. Porque a gente, quando faz um material e fala uma frase, essa frase ela nunca pode ser aleatória. Ela tem que sair de algum material científico e a gente põe aquela frase ali naquele material e referencia. Então, será que essa frase está dentro daquele material mesmo? A gente não está exatamente nesse nível, mas acho que vai chegar logo. Né? Vamos avaliar esse material, ver se todas essas informações aqui são referenciadas cientificamente de forma adequada. Com certeza. Bem inevitável. Vamos falar um pouco mais de DIU, né? E o jovem, porque a nossa audiência é basicamente de jovens ginecologistas. Como é que está a empresa em relação a essa educação médica continuada, né? A gente tem muita pegada... A gente falou aí dessa nova abertura para o mundo hormonal, mas a inserção do DIU, né? Você participa muito desses programas ou bola o programa para várias áreas do país, não sei, você deve viajar o Brasil inteiro, acredito, falando quais são as necessidades, entender um pouco, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Sudeste coloca mais DIU, Nordeste é muito, dá uma geral. Você está no mundo do elo, você entende de venda, você entende de marketing, você entende da medicina, do medicamento. A questão do DIU hormonal, ou para qualquer outro método ou medicamento, tem a questão de acesso, né? Então, que é um outro ramo dentro da indústria que é fundamental. A gente fazer com que o nosso produto ele esteja presente em todos os canais, ou na maioria dos canais possíveis. Né? Que a gente pensando em todos os cenários de saúde que a gente tem, de assistência à saúde, no serviço público, aí não vai no público, pode ser no posto de saúde, pode ser no hospital, pode ser, né, aonde quer que seja ali
O acesso lembrando pode ser do no Grupo privado. Acesso. É muito comum de gonadotrofina, né? Tinha o projeto Acesso, né? Não tinha projeto Tinha. Acesso? Porque as pessoas mais humildes não conseguem comprar Exato. uma gonadotrofina. Então você tem o acesso. Acesso, Então é o que ele está falando. Então, isso dentro da indústria é fundamental. A gente tentar colocar o produto em todos os caras. Você está em quê? Convênio? Tá, o teu convênio, nossa aí. Você está no público, posto de saúde? A gente tenta colocar lá, né? Sim. Então, uma grande vitória, pensando em dia hormonal, pensando em acesso, é a incorporação dentro da que a gente chama da agência suplementar de saúde, sim. que são os convênios. Sim. Então, por lei, os convênios são obrigados a disponibilizar, ou por reembolso, ou por qualquer coisa, por qualquer modelo que esteja dentro da saúde suplementar, o produto e a inserção. Então, isso, em tese, a gente quebra essa primeira barreira de acesso. No público é diferente. Então, a gente não tem junto ao mercado público a incorporação do dia hormonal com uma tecnologia no âmbito federal, ou seja, né, a gente pensando em Conitec, pensando em Anvisa, essas coisas. Então, a gente trabalha secretaria por secretaria. Então, a gente tem uma equipe de mercado público que vai nas secretarias, tanto estaduais quanto municipais, e tentam demonstrar de forma científica, de forma farmacoeconômica, os benefícios, as vantagens e os diferenciais daquele município, daquela secretaria do estado ou de municipal, incorporar esse produto e aí com os seus próprios recursos, e aí não mais federais, né? Comprar esse produto e disponibilizar para a tua população. E aí ele pode enxergar, não, tá tudo bem. Essa barreira foi vencida. Foi, né? Hoje Isso tem. era mais difícil. Eu me lembro que tinha No público, vocês estão dizendo? Tinha um rapaz, Luciano, falava muito, ele ia na secretaria. Ele fazia os cálculos com o pessoal. Olha, isso aqui é custo efetivo, benefício e tal. Me parece que, assim, alguns anos atrás, isso era uma coisa muito difícil. Hoje eu já vejo, até no meu hospital, né, uma certa facilidade, mas tem que ter diagnóstico, né? Nas UPAs, já está mais... É um controle. Tem que ter um controle. Por exemplo, às vezes, numa determinada secretaria, eles vão autorizar... Tá bem, eu entendi, benefício e tal, quero reduzir esse número aqui, essa taxa de não sei... de gravidez na adolescência, então tá. Então, esse seu produto eu achei ótimo, só que eu só vou liberar para pessoas de 18 a 25 anos. Porque eu quero reduzir nessa faixa. Quem tem mais de 25 não vai ter acesso. Então, porque também não dá para pagar para todo mundo. Então, esse papel importante de justamente fazer essa análise farmacoeconômica e poder demonstrar... Hoje, em termos de norte, nordeste, hoje quem bota mais DIU? Como ele está muito no setor privado, então a gente tem uma concentração muito maior no sul e sudeste, né? Porque a maior parte do volume ele está concentrado no setor privado ainda, né? Por mais que o setor público a gente pensar em SUS, né? Seria um... Fala um pouco da concorrente. Concorrência no sentido técnico, médico, né? Hoje tem o DIU de cobre. Cobre com prata. Existe muito essa... Né? Eu quero ficar purinha. Eu quero botar um DIU de cobre. Não, é porque se criou Como é que durante você um vê tempo isso? a hormoniofobia, né? A galera... Do nada começou, eu não quero usar nada, Exato, né? Não quero... É concorrência ou não é concorrência? Não, é concorrência, se a gente pensar dentro do mercado do que a gente chama de contracepção de longa ação, é concorrência, né? Claro que todos os outros contraceptivos também são, porque a partir do momento que uma pessoa toma uma pílula, ela deixa de usar um DIU e vice-versa, né? Mas eu acho que, assim, tem espaço para tudo. O que cabe dentro do aconselhamento contraceptivo é justamente assim, no médico, estou atendendo a Paula... Aí eu indico, falo, nossa, pela tua idade, pelo teu planejamento reprodutivo, pelos benefícios secundários que esse produto pode te oferecer, eu te indico um DIU hormonal. Aí você fala assim, hormonal? Nem pensar, morro de medo de hormônio. Aí você morre de medo de hormônio do quê? Por quê? Que tipo de... Você sabe que hormônio é esse? Que efeito ele dá? Que riscos ele te traz? Então, você acaba discutindo e até por isso existem as duas opções do DIU hormonal de uma dose plena, vamos dizer assim, e o DIU hormonal de baixa dose. Justamente que a gente foca em atender esse perfil de pessoa que ou não quer hormônio ou que se contenta, se satisfaz com uma dose hormonal super baixa que vai ter uma ação local e vai ser absorvido minimamente na corrente sanguínea. Mas
pensando até aí na questão do acesso, por exemplo, o DIU de cobre ele está em âmbito federal. Então, qualquer posto de saúde tem um DIU de cobre. Sim. Então, melhor usar um DIU de cobre no posto de saúde do que sair do um posto de DIU saúde de cobre, mas com a camisinha, por exemplo, e com a ferro, pílula, né? Claro, a camisinha tem outros benefícios, mas estou pensando exclusivamente na contracepção, seria muito melhor, tudo bem, tem o risco de aumentar o teu fluxo, ou aumentar a cólica, existe esse risco, mas pelo menos a taxa de eficácia contraceptiva é muito melhor, alta, né? Do que uma pílula. Você que é entendido, né? Eu pergunto aqui porque é um desconhecimento e sempre a galera gosta de, principalmente os residentes viajados, aqueles que vão para a Europa, fora do Brasil, DIU hormonal diferente do Mirena existe? Existe alguma coisa? Eu desconheço. Existe. Você pode trazer Existem outros tipos de um DIU hormonal também de levonorgestrel de 52 miligramas, que é comercializado por outras indústrias em alguns países. Né? O Mirena é aquele que está mais presente. Né? Então, existe comercializado em outros países. E existe também um DIU também de levonorgestrel que tem uma dose ainda menor. Do que o Carlino. Que também que é comercializado em alguns outros países. Mas aqui no Brasil a gente só tem os dois tipos de DIU hormonal de 52 miligramas e de 19. É líder mundial, acredito. Vai. Com certeza. No mercado de contracepção de DIU hormonal, com certeza. Pergunte mais, Paula. Esse é o homem do DIU. Mas não vamos perguntar só de coisas médicas. A gente quer entender. Poxa, DIU é um negócio tão... a questão do treinamento. Você puxou a questão do eu treinamento. Queria entender aí como é que a empresa... Assim, que quando... Você vê alguma objeção, empecilho, dificuldade quando você ouve o pessoal de venda? Pô, a gente não está vendendo porque os caras não sabem botar DIU, tem medo. Na residência, tem bastante. Realidade, você sai da residência às vezes sem saber colocar. Eu saí sabendo botar muito DIU de cobre, mas antes ainda não tinha no sistema público, né, o Mirena, nem o Carlino, eu saí tendo que fazer curso, aprender, né, ir viajar, fazer um curso para poder aprender, tem, né? Tem, para capacitação, vocês trabalham muito com a Febrasgo, dentro do... bolando não, mas ajudando nas diretrizes. Como é que funciona? Uma outra interface interessante dentro da indústria, como área médica, é justamente esse engajamento com as sociedades médicas. Né? Como representante dos médicos, né, da classe, a gente também tem uma série de atividades, de ações que a gente promove educação médica, ou entende, a gente está suposto que quer usar o DIU, mas a gente está enxergando que os residentes estão saindo sem uma capacitação adequada, vamos agir de forma conjunta e a gente faz um plano de treinamento e tal. Então, isso é bastante comum também. Eu confesso que quando entrei eu também saí da residência sem nenhum treinamento com Mirena, porque não tinha Mirena na residência, tinha acabado de ser lançado. Em Campinas é que tinha um grande centro de treinamento, né? Que era o Barramondes. Né? Tem. O professor Barramondes ainda tem. E ele é o papa do DIU. O professor Barramondes é um dos caras que mais publicaram, que tem mais entendimento do DIU. Porque ele tem um ambulatório só de DIU. Né? Tem. Os grandes centros têm também. Na Unicamp tem, na USP de Ribeirão Preto também, da professora Carolina Salles, também tem um ambulatório muito legal. O Hospital das Clínicas de São Paulo também tem. Então, os grandes centros têm ambulatórios específicos de planejamento familiar com inserção de DIU. Mas, realmente, alguns hospitais, como a Paula trouxe, alguns centros, algumas residências médicas acabam não tendo a experiência. E aí pode ser uma barreira, realmente. Às vezes a inserção... Eu fui aprender fazendo... Obviamente, já tinha visto muito com eles, mas fui aprender fazendo curso, né? A oportunidade do Luciano chegar lá, falar, quer fazer? Vamos lá, vamos aprender, né? Para poder fazer. Porque na minha residência não teve isso. Tudo que a gente faz também na indústria, a gente tem que pesar a questão do quanto aquilo nos consome de recurso, para o quanto aquilo a gente espera que tenha de retorno. Então, seria maravilhoso se a gente pudesse treinar todos os residentes, R1, R2, R3, ensinando todo mundo a colocar DIU. Mas fica inviável, entendeu? Né? Então, a gente conta muito, por exemplo, com
a percepção do pessoal que está no dia a dia, o pessoal de vendas principalmente que está no campo todo dia, e de falar, puxa, tem um médico com alto potencial, a doutora Paula está atendendo, o consultório dela está bombando aqui, está crescendo, e ela não está inserida no DIU porque ela não está confiante em colocar o DIU. Vamos fazer uma ação com ela? A gente vai fazer uma ação com a doutora Paula, ou sei lá, com um grupo de médicos que tem esse perfil. Entendeu? Pra vocês terem um alcance. É um alcance, alguma coisa um pouco mais direcionada, mais assertiva, entendeu? Vídeo também, a gente consegue até... A gente tem modelo de pelve para inserção, sim, tem modelo no disquinho. Claro que nada é igual como a vida real, né? É muito Existe utilizado para que eu já vi você também, e tal. demonstrar para o paciente, né? Aquele disquinho, você mostra como é que fica. Não, mas tem simulador também, em congresso, geralmente também a gente tem uma noção. As filas nos congressos são de maiores. ginecologia, para simulador. De DIU é não muito... Não estou falando só de DIU, não. Mas de Tô DIU é falando enorme. De ponto, qualquer coisa, eles simulam. Eles adoram. Tudo que é prático, eles adoram. Fila. Que tudo que é hands-on. Não, e é engraçado, nos nossos congressos, né? Quando tem a pelvezinha lá, tem 2 pelves, aí fica um consultor atrás de cada pelve para orientar. Faz fila. Faz fila mesmo. Mas eu acho fazer que o treinamento. É uma demanda grande. A gente... É uma dor grande. Porque eles entram aquilo que a gente estava conversando, né? Supletivo, né? Total, né? Eles entram muito cruz, que acontece? como R1, e tem que aprender toda a ginecologia e obstetrícia em 3 anos. E você faz 3 anos para você atender no seu consultório, aí sai no consultório... A demanda é contracepção praticamente no consultório ginecológico quando você sai de uma residência médica. É muito sobre isso. E aí, uma das contracepções que você mais curte, que é a DIU, você ainda tá um pouco inseguro porque você não sabe manipular muito bem. O de cobre acaba que a gente aprende muito na residência, porque a gente faz muito do pós-parto ou intraparto, né, da cesariana. A gente faz bastante. A gente sempre coloca um DIU. Mas o Kailine e o Mirena, às vezes, a manipulação do aparelho, se você fizer uma vez, você já aprendeu. Mas, assim, você precisa pelo menos fazer uma vez. Pra quebrar esse gelo, né? Pra te quebrar essa barreira, né? E aí é uma dor que as pessoas têm de olhar e falar, pô, eu quero fazer isso no meu consultório, mas eu preciso fazer pelo menos uma vez, 2 vezes, para poder continuar fazendo, né? Exatamente. E aí, acho que no congresso isso enche, porque as pessoas não sabem fazer mesmo. E é um bom serviço agregado que para um consultório de ginecologia geral você pode oferecer. Você inserir um DIU é um negócio bacana, é um serviço diferenciado que você consegue oferecer. Você faz um plano de negócio. Você pode fazer um plano com isso pode até ser rentável, mais rentável. Então, é uma coisa interessante, né? Isso o ginecologista não aprende, né? Então ele fica às vezes preso a alguma coisa ali, né? Uma prescrição, uma pílula que ele aprendeu na residência. Eles são restritos a informar toda a questão acadêmica, né? Eu quero ensinar você... Mas plano de negócio não fala. Agora, eles não falam sobre receita federal, imposto de renda, agregar CNPJ, o que isso daqui pode te dar, aí sabe o que você faz? Aí você chama o Luciano, que ele vai lá e ajuda. Agregar valor você consulta. Mas você sabe que o consultor ele tem vários papéis, né? Não é só assinar a venda ali. Então, eles dão muito suporte em relação a isso, né? A como ajudar a entender dentro da realidade daquele médico, como incorporar esse dentro de um serviço diferenciado que seja rentável, né? Também ninguém vai trabalhar mais. E a própria colocação, né? Que tem o estigma da dor, né? Do desconforto. Você pode tornar uma experiência interessante, né? Dependendo do que você quer propor, né? Ou com anestesia, sem anestesia, com... Pois é, tem médicos que hoje um monte de inserem exclusivamente em centro cirúrgico com sedação. Sim. Né? Tem outros médicos que dizem que a taxa de inserção com sedação por falha é menos de 5%. Porque não tem dificuldade. Então é modelo de negócio. Claro que o recomendável mesmo seria não inserir sedado, porque primeiro que não precisa, não é um procedimento hospitalar, ele é ambulatorial. E a sedação acaba aumentando um pouco a taxa de perfuração uterina a partir do momento que você perde a referência da dor da paciente, da pessoa, e você corre um risco maior de transfixar e perfurar o útero. Né? Não, fora que, falando de agregar valor e ser muito rentável, é um procedimento rápido, né? É muito rápido.
que você consegue fazer 3 num dia, 4 num dia, assim, tornar aquilo ali realmente um plano de negócio. É muito rápido. O Caião sabe quantos médicos que insere bastante num dia consegue inserir quanto, Caião? Né? 14 no mesmo dia, uma única pessoa. E se você traçar um plano de como negócio... Como é que é chamado esse médico? Não, Estrela. a indústria. A indústria chama ele de estrela... Não, da estrelinha, né? 5-star. Não, mas você falou formadores de opinião, são médicos que são formadores de opinião, né? São aqueles que falam, se relacionam, vão falando. Mas tem aquele que é o colocador. Nem sempre o grande insertor ele não é um influenciador, ele não é líder de opinião. É a palavra que ele falou. Líder de opinião é aquele que todo mundo, poxa, ele tá falando aquilo, aquilo, ele pode não colocar nenhum, né? Às vezes, nem sempre um líder de opinião é um grande prescritor. Né? Mas ele é um cara muito mais acadêmico, né? Tá vinculado a uma universidade, publica. Não tem tempo. Mas não fica atendendo publicando, não tem tempo para atender. Não tem tempo. Isso é uma matemática que não fecha, né? Pois é. Você vê o mundo hoje digital, você não acredita, né? As pessoas estão falando, mas não é aquilo que está acontecendo, porque não dá. Como é que o cara... Sim. O cara que está escrevendo, publica, ele não está atendendo. Então não dá para dizer fazer assim... tudo ao mesmo tempo. Eu tenho muita cliente. Não dá, entendeu? Tem um equilíbrio que a gente não pode fugir. Com certeza. É o fluxo, alto fluxo. Sim. Né? Você está na universidade, você vai operar pouco. Pô, você vai estar lá no Leila, você vai fazer muita cesárea, 20 cesáreas num dia. Vai. Diferente, no público tem o professor. Faz até calo na mão, né? Faz. É muito trabalho. Vamos lá! Nós estamos no finalmente. Eu queria que você desse a sua mensagem, o que você gostaria de dizer para nossa plateia, legal. Que é o jovem, né? Onde você vai conquistar. O que eu acho que é uma mensagem legal, assim, além de pensando em contracepção, pensando especificamente dentro dessa área terapêutica, dentro da Bayer, da indústria, né? O quão nobre é isso a gente poder trabalhar com isso, uma vez que 60% das gestações não são planejadas. Opa! Então, tem um impacto pensando num país em desenvolvimento, em classes sociais menos favorecidas, principalmente meninas jovens, tem um impacto social, econômico, isso, cultural. Isso, para quem é médico grande. Falando o que ele está falando, isso tem uma importância muito grande. É diferente de você ouvir, às vezes, um cara que não é médico. Porque isso tem a sensibilidade do que ele está falando. Olha só. 60%, um número, né? É por isso que te escolheram, né? Não vai, continue, desculpe. Imagina, mas o quão nobre é a gente poder trabalhar os nossos produtos, criar as nossas mensagens, fazer as nossas ações, tanto de educação médica quanto de educação de público, que a gente chama de público leigo, para voltar para paciente, né? Para voltar para a usuária. Essas ações que a gente faz no mercado privado, no mercado público, aumentando acesso, com programa de desconto no pessoal de venda. Então, tudo isso, claro que tem a sustentabilidade da indústria, da empresa, que tem um número, que tem né, não é filantropia, mas o quão nobre é a gente, fazendo tudo isso, a gente ajudar a mudar a realidade de uma população, a realidade de um país. Claro que é um trabalho muito difícil, é um trabalho contínuo, né? Não é um trabalho que vamos resolver isso, vamos fazer uma blitz aqui em 6 meses, a gente resolve, não é. Então é um trabalho que tem que ser contínuo e quanto melhor for o acesso e melhor for do propósito, o entendimento desse, né, dos diferenciais de métodos contraceptivos, de segurança, de eficácia, a gente vai impactar isso. Né? A gente vai reduzir gravidez na adolescência, a gente vai melhorar números de mortalidade materna, mortalidade perinatal, a gente vai melhorar os scores sociais de uma maneira geral, então isso é muito interessante. Né? E aí, voltando para o começo de tudo, que é a questão da carreira, eu acho que, principalmente para os médicos, eu não entrei tão jovem assim, né? Tenho colegas que acabam a residência e já têm isso na cabeça de ir para a indústria.
E como é que faz? E- Isso é uma Existe algum dúvida. curso, alguma Eu coisa? quero ir pra Olha- indústria hoje. Você ganhou a ligação. Eu ganhei a ligação. Mas eu como ganhei- é que você faz pra você ir? Eu quero fazer parte disso. Uma pessoa que tá saindo da residência agora fala assim, eu quero fazer parte disso. Eu acho que assim, o networking é muito importante, né? A indicação. E claro, conforme você vai entrando na indústria, você conhece mais pessoas e aí as oportunidades de trabalho elas batem mais à tua porta, né? Porque conhece mais gente, alguém te liga, vai abrir uma vaga aqui e tal, te conhece. Para quem não conhece nada, eu acho que o canal mais fácil é justamente olhar a disponibilidade de vagas, sei lá, no LinkedIn, por LinkedIn. exemplo. Ah, Né? tá. Em grandes Mas indústrias. nada impede de você, no seu consultório, dar Do papo. o papo no... Ah, o Luciano chegou aqui. Pá! Quero isso. Tem pois alguma é. coisa? Você... Claro. Ué. Ué, Olha, por que eu não? tô afim, eu tô Tenho estudando, tem interesse. interesse. De repente ele vai falar, né? Linka, Aquilo aí corre. você recebe a ligação. Você recebe aquela ligação Talvez. misteriosa. Mas o LinkedIn é importante porque ali você tem a base da sua formação, Não, sim. né? É uma rede social muito mais enxuta, mais técnica, né? O pessoal da Bahia não vai procurar no TikTok, né? Ele vai Exato. procurar qual a formação, se tem mestrado, doutorado, Sim. quais Exato. são as competências, onde trabalhou. E é o LinkedIn, Sim. né? Isso E pra é- qualquer o mundo empresa. corporativo, eu acho que é o mais- em qualquer empresa, né? Acho que é o mais fácil de estabelecer essa conexão entre a empresa Olha, eu vou e a te vaga confessar, disponível. eu tenho o LinkedIn, mas nunca... Você vai ficando velho, vai Uhum. estimulando. Eu tive muita proposta da indústria no LinkedIn, nunca abri. Tá vendo? Como Aparece, chega? Tá vendo? aparece. Ah, porque você bota lá, mestrado, doutorado, UFRJ, pô, esse cara aqui pode ser que é o que colhe. ele gosta. Nunca colou porque eu te juro, nunca Nunca abri. se interessou de Nunca abrir, de saber nem do houve o que era. interesse. Né? Porque assim, ó, eu não vou arrumar mais uma coisa, Mas eu já tô tô com na tantas universidade aqui, eu já É, tenho... não vou arrumar mais essa. Mas assim, Se Quem você quer, quiser. bota o seu currículo ali no LinkedIn. eu também acho que é um bom, Pô, é um bom caminho. Pô, onde o Red Hunter vai primeiro é ali. E outra, pensando em médico, né? A gente pensando em papo de gineco, Aham. médico, que não seja gineco, mas como Sim. médico mesmo, as possibilidades dentro da indústria elas são muito grandes, né? Então, tudo bem, o mais óbvio é você ser médico e trabalhar dentro da área médica da indústria, daquela área terapêutica da qual você é especialista, é o mais óbvio. Mas você pode transitar entre outras áreas terapêuticas. Tem um monte de colega ginecologista que está na indústria e trabalha, sei lá, com neurologia, com doença rara, com oncologia, ou trabalha em, sei lá, em farmacovigilância, por exemplo, ou trabalha em, a gente chama de R&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, ou seja, trabalha dentro da indústria, que é fazendo estudo, gerando dado, estudo clínico, né? Normalmente o que chega para a gente mais fase 2, fase 3, que você vai ver se aquela droga que a indústria está desenvolvendo, se E é ela muito tem louco que a efeito, gente se nem está imagina que benefício, isso não pode tal. a gente pode fazer isso tudo, né? Quando a gente Você- Tudo isso. Tem colega médico, inclusive o meu chefe atual, que ele teve passagem no marketing, por exemplo. Então ele foi gerente de Caramba. marketing de determinado produto por um tempo. Então você pode transitar Não, e em você vários enriquece locais. muito. Você Super, né? teve, através da indústria, alguma formação fora? Vai para lá para fazer... Não, especificamente como um curso, alguma É. coisa assim, muita interface, né? Aham. Pensando numa multinacional, eu trabalhei em 2 multinacionais, então muita interface com o pessoal de fora, que a gente Certo. chama da Global, que é a equipe que na matriz ali da empresa acaba coordenando todas as funções, então a gente faz muita interface. E aí você acaba aprendendo no dia a dia ali, né? E de interagir com outras áreas, por exemplo, de entender por exemplo, farmacovigilância mesmo, entender de compliance, entender de estudo clínico, entender de várias outras coisas que no dia a dia, no teu trabalho, na tua necessidade, você acaba tendo esse É contato, muito esse enriquecedor, aprendizado. né? É demais. É demais. É muito interessante, a gente fica muito afastado, a gente só quer saber Eu da brin- última evidência, da Eu brincava última... que eu tirava o jaleco para pôr o blazer, né? E fazer essa transformação contínua. Hoje em dia a gente não usa nem mais o blazer e cada vez menos o jaleco, né? Exatamente. Então, mas é é mais ou muito menos isso. É legal. legal ter essas duas, né? Sim, com certeza. Essas duas possibilidades ali, né? Como
como trabalho mesmo, né? Como dia a dia, entendeu? Então, Não, Rodrigo, você hoje... Desculpa. Não, Rodrigo. pode falar. Você hoje trabalha ainda, hoje em São Paulo. São Paulo, é. Consultório. Então, Uhum. você tem aquela folguinha que você dedica à empresa e dedica ao seu consultório. exatamente, é. E a gente queria saber do... Arroba? Arroba? É, porque aqui a gente A agora gente é quer muito conhecer famoso. É, vocês Não são sei se famosos, você- pois Não, é. a gente não é famoso. Mentira. As pessoas que vêm aqui que ficam famosas. Ah, é mesmo? Vocês alavancam a carreira de todo mundo É, que vem tem aqui. vários residentes aí que estão bombando aí. É. É arroba... Arroba. Meu arroba é arroba dr de doutor, dr.Rodrigo Mirizola. Rodrigo Mirizola, tá? Isso Tudo aí. junto. Não, é muito legal. Gerente geral, Gerente saúde médico. feminina da Baia. Isso. É isso aí, estamos Muito aqui. importante. Foi muito Olha bom. como que deu Assim, importância. eu nessa- desconheço muito esse universo. Por isso que às vezes até, tipo, me faltam algumas perguntas, porque eu gosto mais de escutar, porque realmente, é que nem eu tô conversando com a minha irmã. Minha irmã é gerente de marketing. Eu não entendo absolutamente Nada. nada daquilo. De cerveja. Da Ambev. Ambev. Então eu olho pra ela, eu só escuto. Eu não posso adentrar muito na conversa, porque realmente eu desconheço. E é tão Mas- incrível eu escutar uma coisa que você é médico, é ginecologista, E tá no é mundo mesmo e corporativo. tá no mundo corporativo, Pois que eu não é. tenho nem noção do que você tá fazendo. Hoje eu tenho um pouquinho mais de noção, mas assim, é muito louco você ter a mesma especialidade que eu e estar em uma outra área e, pô, talvez realizado, né, nisso. Com certeza. Que é incrível, a gente né? vê pelo E o jeito que eu- dele e falar. o que eu acho é justamente essa... O legal do nosso bate-papo é justamente passar essa noção para quem Sim. está ouvindo. Sim. Mesmo que sendo residente, sendo ginecologista, e tendo aquela coisa do médico, do... Ah, vou salvar vidas, aquela coisa que quando a gente entra na medicina e vou, sei lá, fazer gineco, né? Fazer um monte de parto, porque eu acho maravilhoso e tal. Tudo bem, isso é tudo muito legal. Mas também é muito legal trabalhar na indústria. Sim. Também é uma possibilidade super bacana. Claro, podendo conciliar, eu quero Desconhecida. conciliar e até o momento é possível. Talvez daqui a um tempo não seja mais. Eu possa ter que realmente escolher se eu vou... Puta, eu vou ter que seguir só o caminho de uma coisa ou de outra e eu vou ter que tomar essa decisão. Mas é uma baita possibilidade, uma baita oportunidade, né? Como carreira. Então, acho É que a gente também plantar já essa teve isso. sementinha, acho que para todo mundo que está É ouvindo, isso pode aí. ser muito Desconhecido legal. dá medo, né? É, Então, total. Mas, pô, foi Muito muito bom. legal. Legal, obrigado, Zé. Valeu. Cara, você foi Paulinha, formidável. obrigado.